Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pílula de Conhecimento, a sua dose diária de conteúdo empresarial. Meu nome é Houston Guerin, eu estou aqui para te ajudar você a escalar, gerar resultados, crescer, ter uma base de conteúdos diária de negócios, para você chegar na tua empresa hoje e já botar para arrebentar, fazer aquela reunião com embasamento sobre como gerar resultado, construir e desenvolver seu time. Lembrando que o nosso programa ele é feito de pílulas, pequenas pílulas de conhecimento, são diariamente programas curtos com conteúdo prático e que um conteúdo é complementar ao outro. Então, se você não está acompanhando nossos episódios dessa série que nós estamos falando sobre metas, né? Falamos ali sobre construir números com o time, como colocar o PPPO na vida do teu colaborador. E hoje nós vamos falar sobre indicadores de performance do teu colaborador para ele sabermos se ele vai ou não vai bater resultado, se a tua empresa vai ou não vai escalar nesse mês. Então faz o seguinte, se você não está acompanhando, corre nos episódios anteriores, assiste lá, escuta lá cada conteúdo, porque um complementa o outro, vai fazer muito sentido para você botar em prática, tenho certeza que vai ser muito mais fácil, tá? Se não tá, se inscreve no nosso canal para você acompanhar as notificações, para você ter acesso a alguns materiais exclusivos. Lembrando que amigo bom indica coisa boa, então veja lá quem são os seus amigos que estão precisando de uma pílula de conhecimento para dar um punch lá nos seus resultados, tá bom? Vamos lá. Fabiano, vamos falar sobre indicadores de performance hoje. Tá? Hoje nós vamos falar com como que eu faço para o meu time, para eu ter certeza que meu time vai bater a meta no final do período. Eu preciso ter indicadores de performance, eu preciso ter dados que demonstram que ele está no caminho certo. Basicamente é o seguinte, como é que eu tenho certeza? Vamos dizer, ó, o Fabiano é gaúcho, está lá em São Borja, né, lá no Rio Grande do Sul. Ele vai sair de Curitiba para São Borja, no Rio Grande do Sul. Tem que pegar algumas estradas diferentes, tem alguns trevos no meio do caminho, tem que pegar a direita, a esquerda. Como que ele vai ter certeza que ele vai chegar em São Borja, né? São 1.000 quilômetros daqui até lá. Como é que ele vai ter certeza que ele vai chegar lá no final de, sei lá, 16 horas, que é o prazo que ele colocou? Então, o objetivo dele, chegar em São Borja. O prazo, 16 horas de estrada saindo de Curitiba. O que ele tem que fazer? Procedimentos ideais. Então, ele vai colocar lá que ele precisa abastecer o carro, ele vai colocar que ele tem que acordar às 5 da manhã para pegar a estrada às 6, que ele vai ter que dirigir ainda durante o dia para chegar no máximo ali no início da noite na sua cidade. Então ele vai escrever os procedimentos ideais. Mas vamos ver quem são as pessoas. Quem vai, se alguém vai acompanhar ele, se ele vai conversar com alguém no meio do caminho, quem que vai receber ele lá em São Borja. Então ele vai colocar as pessoas, quem que vai abastecer o carro, preparar o carro, fazer a mala e tudo mais. Talvez seja ele em todas as respostas. Eu. É a única pessoa envolvida é ele. Criei todo o PPPO. Agora eu tenho que entender o seguinte, será que eu vou conseguir chegar lá? Então ele precisa colocar indicadores de performance. Indicadores de performance diz o seguinte, ele vai colocar, bem, eu tenho que almoçar em Concórdia. Na metade do caminho, praticamente, ali, um terço do caminho, ele vai botar, eu tenho que almoçar na cidade de Concórdia. E eu tenho que almoçar na cidade de Concórdia às 11 horas a 1 hora da tarde. Então ele botou o primeiro indicador de performance. Se ele chegar a 1 hora da tarde em Concórdia, ele vai ver, poxa, esse indicador está demonstrando que sim, eu vou chegar ainda hoje na minha cidade, no meu destino final. E é isso que eu quero ensinar a vocês. Nós temos que colocar alguns indicadores no meio do caminho. Ele vai colocar lá, não, de acordo com a quilometragem, com o consumo do meu combustível, eu devo chegar em Concórdia quase entrando na reserva, mas ainda tenho aí uma segurança de 100 km de reserva do meu tanque, mas eu vou chegar lá já pronto para abastecer de novo, então eu vou parar só uma vez no meio do caminho para abastecer meu carro, por exemplo, ou 2 vezes, enfim. Ele vai colocar indicadores de performance. Se ele chegar em Concórdia depois da ele já vai ter entendido só, nossa, estou atrasado. Da mesma forma que ele vai colocar o indicador de performance inicial, significa o seguinte, eu vou acordar às 5, vou pegar a estrada às 6 e vou parar para tomar café no meio do caminho, na estrada às 8 horas da manhã, em tal posto de gasolina. Ele já sabe, é um indicador de performance. E o que eu quero mostrar isso para vocês, que cada colaborador tem que ter esse indicador de performance, é disso que a gente vai falar. E para isso nós chamamos esse indicador de performance, nós chamamos de medida histórica. Por que é medida histórica? Volta lá no episódio que fala sobre as 4 disciplinas de execução, que a gente explica direitinho o que é medida histórica. Mas rapidamente, medida histórica é toda medida, todo dado, toda informação que eu só consigo mensurar depois que aconteceu. Por exemplo, eu deveria chegar em Concórdia, né? O Fabiano deveria chegar em Concórdia a 1 hora da tarde para poder almoçar e abastecer. Quando ele chegar em Concórdia, é que ele vai ter o dado e a informação.
já é um fato histórico, ele já aconteceu, ele não tem mais como corrigir. Então, a hora que ele chegar em Concórdia, ele vai olhar no relógio, é 1h30 da tarde. Então, a medida histórica, eu verifiquei que está fora do esperado, mas é uma medida que já aconteceu. Então, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês construam as medidas históricas. É a somatória de medida histórica que faz eu chegar no meu objetivo, que nós chamamos de MCI, meta crucialmente importante. No nosso exemplo aqui, Fabiano chegar em São Borja no início da noite. Essa é a MCI, meta crucialmente importante, é o meu objetivo. Então, a soma de medidas históricas faz com que eu chegue lá. Ou seja, medida histórica, despertar às 5 da manhã. Outra medida histórica, parar para tomar café 8 horas no posto X. Outra medida histórica, abastecer o carro 1 hora da tarde em Concórdia. Outra medida histórica, parar em Carazinho para abastecer novamente e comer um lanche da tarde. É outra medida histórica do nosso exemplo aqui. Então, significa que para o meu colaborador, eu tenho que construir isso junto com ele. Então vamos voltar para outro exemplo. Vamos para o seu exemplo. Vamos dizer que você tem uma clínica de emagrecimento, uma clínica de estética, uma clínica médica. Você tem lá, sentou com o seu colaborador, você descobriu que cada um tem seu desejo. E aí lá no pessoal do administrativo, você chegou lá que ele tinha um desejo de aumentar o resultado, aumentar o faturamento. E vocês descreveram que o procedimento ideal para isso acontecer, para ele ter o maior salário no administrativo, era que a tua clínica gerasse maior lucratividade. Então, para aumentar a lucratividade da clínica, você desenhou lá que os procedimentos ideais têm a ver com diminuir a conta de energia, não pagar hora extra mais para o teu time. Você está perdendo lá, não, eu estou pagando hora extra demais para o meu time. O pessoal está dormindo, o cafezinho está longo demais, está muito fácil, está todo mundo desenvolvendo aqui hora extra para aumentar seu salário, mas diminuir a lucratividade da empresa. Então, vamos lá, diminuir a energia, acabar com a hora extra, acabar com a inadimplência, né? O pessoal administrativo está lá na cobrança. Então você colocou ali medidas históricas. Você vai colocar lá energia, custa R$3.000 a energia da tua empresa, da tua clínica. Você fala assim, ó, energia, temos que fazer energia, a conta de luz tem que ser de R$1.300 no máximo. É uma medida histórica. Por que é medida histórica? Você só vai saber se eu atingir a hora que chegar a conta de energia. A hora que chegar lá o boleto lá da companhia de energia, você vai ver lá R$2.200. Medida histórica. Nós não tivemos atitudes corretas para que a conta chegasse em 1.300, do nosso exemplo aqui. Chegou em 2.000 e pouquinho. Então, a medida histórica, você vai colocar lá, medida histórica, conta de energia tem que chegar em R$1.300. Outra, hora extra, não R$0 de hora extra, é uma medida histórica. Você vai falar, ó, pessoal, tá proibido hora extra. Vocês vão fazer uma estrutura de banco de horas, vocês vão proibir passar do horário, vocês vão controlar o ponto, o horário de chegada, o horário de saída, o horário de intervalo de todo colaborador. Então eu preciso que você, que é do departamento administrativo, faça com que a gente não pague mais hora extra. Quando que você vai saber se deu certo? No final do período ou no final da semana, ele vai olhar lá a folha ponto, você vai pegar a folha ponto da semana e vai ver que não teve nada. Aí, ou no final do dia, você vai ver que todo mundo foi embora no horário. Ou seja, você consegue controlar esse dado depois que ele já existiu. Então, medida histórica não tem hora extra. Inadimplência. Inadimplência dos nossos clientes tem que chegar em 3%. Você só vai saber depois de passar um mês inteiro cobrando, ligando, mandando e-mail, falando com as pessoas, acompanhando o fluxo de caixa, até que chegar no final, e aí, como é que tá a inadimplência? Ó, durante o mês inteiro, nossa inadimplência caiu de 5% para 3%. Então, tudo isso está gerando a performance, que é aumentar a lucratividade. A meta crucialmente importante, aumentar a lucratividade da empresa. Só que isso tem que ter as medidas históricas. Vamos imaginar que isso é do administrativo. Vamos falar que você chegou para a recepcionista da tua clínica e ela também colocou lá que ela tinha um desejo de comprar um celular. Ah, legal. Quanto custa o celular? R$10.000 esse celular. E você quer pagar de que jeito? Em 10 vezes de 1.000. Então você tem que ganhar R$1.000 a mais todo dia, todo mês? Sim. Como é que faria isso? Ó, aí você coloca lá. Medidas históricas. Se os cancelamentos de contratos for 0 esse mês, eu vou te dar um bônus. Por quê? Porque a gente cancela aproximadamente 5 contratos de estética aqui dentro por mês. Cada um desses contratos cancelados, eles representam R$10.000 de faturamento. Então, se você tornar esse cancelamento, em vez de 5, ter apenas 1, significa que 8.000 ficou no caixa da empresa, que habitualmente a tua empresa perde todo mês. Então, qual que é a medida histórica? Que o cancelamento sai de 5 para 1. Ela vai ter que trabalhar o mês inteiro para que isso aconteça, medida histórica. A assiduidade do cliente, a desmarcar consultas. Você olha, habitualmente a nossa agenda tem 15 pessoas para cada profissional, só que acaba que a gente deixa o horário reservado e cerca de 20% dos nossos clientes não comparecem. Então, se você fizer com que essa hora do profissional seja melhor utilizada, ou seja, a assiduidade, o cancelamento,
Desmarcar consultas passa a ser um dado, medida histórica que você controla. De que jeito? Aí é outra história. Mas é a medida histórica, vai demonstrar que eu estou perto da minha meta. Se é, por exemplo, alguém de vendas da tua clínica, você vai colocar outras medidas históricas, você vai colocar lá ticket médio. Ó, quando você vender, o nosso objetivo no final do período é que o ticket médio seja de R$ 4.500. Claro que ele vai vender para alguém 1.000, para outra pessoa 2, mas tem que vender para alguém 6, 7. O que importa é que na média seja R$ 4.500. Medida histórica de vendas. Produto por atendimento, ó, você vendeu um procedimento de emagrecimento, então já aproveita e já venda ali a nossa alimentação. Você vendeu o procedimento de estética facial, limpeza de pele, aliás, botox, então venda também a limpeza de pele prévia, para ele preparar a pele antes. Ou fez um tratamento contra celulite, já venda também de estria, de flacidez. Então você está colocando PA, produto por atendimento. Aquele mesmo colaborador que antes comprava uma coisa, compra duas. Aquele ticket médio que era de 4, agora é 4.500. Taxa de conversão. Significa o seguinte, a cada 10 pessoas que vêm na clínica para fazer uma avaliação, tua taxa de conversão tem que ser de 80%. Tem que vender para 8, para 7, que antes era 5. Medida histórica. Então, ao colocar medidas históricas ao longo do caminho, a soma de medida histórica faz com que a meta crucialmente importante seja atingida. Então, o papel aqui agora é indicadores de performance. Ao fazer a reunião lá atrás, para demonstrar para o teu franqueado qual era o número, construindo números com o time, episódios anteriores, volta lá que você vai entender. 2, 3 episódios atrás eu falei sobre construindo o número com o time. Então você vai construir o número do teu time, vai mostrar para ele o que a empresa precisa, o que ele quer, o que motiva ele a acordar. Depois você vai dizer lá qual é o número que a gente quer atingir, porque esse número constrói a realidade dele. Logo depois você vai ensinar ele a pensar em PPPO. Nossa, então meu objetivo é esse, que é casar, comprar o iPhone. Então, se comprar iPhone, eu tenho que ganhar R$ 1.000 a mais por dia, por mês. Então, esses R$ 1.000 a mais por mês para fazer, eu vou ter que fazer tais e tais coisas. Aí você fala, legal, quais são os indicadores de performance para você saber que você vai ganhar R$ 1.000 e vai pagar a parcela do seu iPhone? Aí vem as medidas históricas. Claro, gente. Então faz o seguinte, chega na sua empresa hoje, junta lá teu sócio, teu parceiro, tua parceira, chama teus liderados, o teu gerente, o teu time tático, se você tiver, e desenha com eles quais são as medidas históricas de cada departamento, de cada colaborador, de cada funcionário e apresente isso como um grande mapa para você chegar onde você quer chegar. Feito, pessoal? Lembrando que temos o próximo episódio nosso, nós vamos falar sobre execução diária. Ou seja, como que eu faço para que a inadimplência caia? Como que eu faço para que a conta de energia chegue lá R$ 1.300 no boleto e não mais 3.000? Como que eu vou fazer para que a minha conversão seja de 80% e não mais de 50%? Então a gente vai falar de execução diária. Depois que o teu time mapeou todos os indicadores de performance, depois que ele mapeou todos os indicadores de performance, ele vai marcar agora quais são as execuções diárias para chegar lá. A gente se vê no próximo episódio. Pessoal, um grande abraço e até logo mais.